Scott, primeiro, te agradecer por ter vindo aqui hoje na Profil, a gente, um podcast de levar conhecimento. Aqui a gente não vende nada, a gente doa conhecimento técnico, né? E também é uma satisfação, uma honra te receber, porque você foi uma das pessoas as primeiras que abriu porta para mim quando eu comecei a trabalhar com tratamento de combustíveis. Eu acho que contigo, os primeiros que eu falei sobre biocidas, sobre diesel de primeiro enchimento, então aprendi muito, né? Reuniões lá em Ipiranga, se eu não me engano, no Rio, lá na sede da Ipiranga. E obrigado, realmente é uma honra te receber aqui. Você tem uma história que passou desde gerenciar concessionárias, né? Ford, se eu não me engano, e alguns anos dentro da Ipiranga, envolvido com combustíveis, com lubrificante. Conta um pouco dessa história para gente, para as pessoas te conhecerem já de início, assim. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, tá, Gilles, poder estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, tá? Realmente obrigado. Porque a gente tem anos de trabalho. Que ano nós nos conhecemos? 2007, 2008, mais ou menos. 2007, eu tinha acabado de ir para o Rio de Janeiro, né? Com a venda do Grupo Ipiranga. Eu fui, então, reestruturar toda a área de tecnologia da Ipiranga e me lembro das nossas reuniões, né? Ainda com o pessoal da França que Sim. vinha, todas as discussões, muito que tivemos, até com, não me recordo o nome dele, Gerard né? Pantier. Gerard Pantier. E, enfim, bom, primeiro um prazer estar aqui. E um pouco da minha vida profissional, né? Depois eu me formei em engenheiro mecânico pela PUC e trabalhei 12 anos em manutenção de empresa de ônibus rodoviário, passageiro, né? Trabalhei também na área de transporte de carga e gerência de oficina de revenda. No caso, a Ford, mesmo veículo em Porto Alegre. E tenho um aprendizado. Depois disso, 26 anos de Ipiranga, 4 como engenheiro de campo, não é? E depois como coordenador, gerência e venda do grupo, saí do Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre. E muito acompanhei na época do Rio Grande do Sul, o Clube do Plantio Direto do Arroz, em que me trouxe, 3 anos acompanhei esse clube, né? O que me trouxe também uma visão fora da área de transporte, sim também da parte agrícola, aonde realmente assim merece muito cuidado em relação ao conhecimento e divulgação que a gente tem que fazer, ok? Então, prazer estar aqui contigo e estou à disposição para a gente tentar levar algum conhecimento, também aprendizado, que a gente está sempre aprendendo com todo mundo. Você vê que assim, né, uma bagagem que passou por dentro da oficina, tanto transporte, quanto agrícola, como tu comentou, combustíveis, óleos. Eu tenho certeza que você viu muitas mudanças nos combustíveis, né? Vamos falar aqui do nosso óleo diesel, por exemplo. 13.000 ppm quando eu O iniciei. que é esse 13.000 ppm? O que é esse enxofre? O que você viu nessa evolução toda ali? Né? Eu acho que nem tinha biodiesel ainda. Como que Não, foi isso dali? jamais, Explica. jamais. Dizer assim, ó, quando eu comecei a trabalhar em manutenção, eu me lembro assim do pessoal trocando, era um filtro prensa, né? O famoso filtro prensa. Trocava filtro, um cheiro, saía preto. Eu não sabia nem o que era, convenhamos. Bom, pneu para mim era preto com furo no meio, Caramba. né? Depois, obviamente, a gente vai, com o engenheiro, a gente vai procurando sempre informações e acaba achando que conhece tudo e conhece muito pouco, né? Mas, enfim. Mas 13.000 ppm, a gente tinha muito problema no inverno de entupimento de filtros, não é? Devido à cristalização de parafinas. E aí a gente, foi 80, em 82 eu já implantei a diálise, coisa que ainda é novidade hoje, a gente vê isso com o pessoal falando como uma novidade, ainda não conhece, né? Em 82 já implantamos a diálise, porque os veículos iam para manutenção preventiva e ali ficavam parados, trocando toda a parte de componentes, né? E naquele momento a gente começou a fazer a diálise, e aí, obviamente, melhorou a troca de filtros. Saía, olha, cobras e lagartos, inicialmente, desses tanques, que eram tanques passantes de alto volume. Tinha veículos que não consumiam tanto assim, porque as linhas eram mais próximas, né? Pouca distância. E a gente foi aprendendo a trabalhar em manutenção,
de combustíveis, de lubrificantes. E com isso, olha, não tem ideia do que baixou o custo de manutenção da empresa. Depois também um belo aprendizado na área de transporte de carga. Eu me lembro que os motores duravam 450 mil quilômetros de um cavalo, né? Cavalo mecânico, que seria o que puxa a carreta, Sim. né? E aí nós passamos da troca do monoviscoso, aí foi lubrificante, monoviscoso para multiviscoso. E eu posso te dizer, com o tempo assim muito rápido, a gente passou a trocar em 900 mil quilômetros o motor, dobramos. Me lembro que se ganhou a estrela da Mercedes-Benz, porque os caminhões. Era o Expresso Mercúrio, eu vou dar esse Uhum. nome então, né? E a empresa que eu trabalhei de transporte de passageiros foi a Aviação Ouro e Prata. E ganhamos até a estrela porque os motores da Mercedes-Benz dentro do Expresso Mercúrio passavam de 1 milhão de quilômetros. Então Bacana. foi um aprendizado muito legal em que a gente obteve com um trabalho de equipe, não é? Conhecimentos pelas montadoras, pelas concessionárias, por mecânicos de experiência, a gente foi aprendendo e aprendendo a trabalhar. E o que eu sempre fiz na minha vida toda foi compartilhar conhecimentos. E isso eu acho que me trouxe mais aprendizado ainda para ser um gestor, que eu acabei sendo, né, não deixando de ser um técnico, mas também sendo um gestor, que eu acho que deu certo. Pelo menos ninguém reclamou até hoje. Não, nem vão. Ou seja, veja, a gente falou de diálise, de sistemas de filtros, de cuidados de combustíveis. Isso, tu falaste em 82, né? Nós estamos em 2026. Ou seja, a gente está falando de 40 anos atrás. Eu tenho mais de 45 anos de trabalho em manutenção, combustíveis, lubrificantes, sem tecnologia, treinamentos no Brasil, exterior e por aí vai. É uma vida, né? 40 anos, você, com essa experiência todas. Hoje, a gente tem combustíveis que são muito diferentes, então a gente saiu de 13 mil ppm de enxofre, que é 1,3%, 10 ppm. para 0,0001%, ou seja, é uma redução extremamente drástica, né? A gente sabe que tiramos o enxofre por uma questão de saúde. Isso tudo, os combustíveis hoje têm adição de combustíveis renováveis, como o etanol, como o biodiesel. Isso mudou. Motores também mudaram muito. Saímos de 300 bar de pressão de injeção para 2.600, para 3.000 bar. Bomba em linha. Bomba em linha. Tudo isso foi mudando. Aí eu te pergunto assim, você tinha a diálise em 82, as boas práticas provavelmente de drenagem de um tanque, de um filtro prensa. Por que que hoje a gente ainda tem que lembrar as pessoas disso? Por que que ainda hoje as pessoas sofrem com esse tipo de problema que é básico? Falta de conhecimento? Preguiça? Não sei. Como que você vê? Porque você acompanha muito isso. Eu acho que você ainda vai em empresas de ônibus, você ainda visita clientes frotistas, e eu acho que você talvez veja os mesmos problemas de lá atrás. Como é que você atribui isso? As pessoas desconhecem que tem que cuidar do combustível, acho que ele dura para a vida toda. Gilles, eu sempre penso algumas coisas assim, né? Porque eu, obviamente, me aposentei por uma questão de idade, né? A Ipiranga tinha um sistema que chega aos 60 anos, aposenta, que já vinha da parte da fundação Francisco Martinho Bastos, onde eu fui conselheiro da fundação também. E aí tu coloca uma consultoria, né? Nunca deixei de trabalhar. Eu estou mais de 16 anos trabalhando na EA como filantrópico, né? Fazendo coordenação de comissão de lubrificantes, depois simpósio de lubrificantes, simpósio de eficiência energética, emissões de combustíveis, que temos amanhã o evento Sim. da EA, vai ser excelente. E aí tu para pensar o seguinte, é uma deficiência nossa em informar, é uma deficiência do pessoal em querer se informar. E aí eu separaria de algumas formas isso. A gente tem um problema, e não é só o Brasil, né? A gente tem um problema às vezes de cultura, não sei se mais latino, coisa assim. O deixa para lá, vai no mais barato. Eu acho que tem um problema também da nossa cultura, tá? Eu me incluo também. Tem um outro ponto, que é a parte assim, a gente trata com dois tipos de clientes, né? O profissional, que seriam as empresas de transporte, que tem que saber o que fazem, porque tem profissionais. E eu te diria assim, eu continuo visitando, né? Depois de eu me aposentado, eu sempre brinco assim que eu estava na praia, me tiraram da praia, né? Hoje eu
estou trabalhando para a Binatural, que é uma produtora. Fui convidado pela doutora Vanessa Breder a trabalhar e trabalhamos juntos na Ipiranga e com bons motivos, assim, que eu estava muito incomodado com todos os tipos de crítica quando entrou o B15. Eu só via comentário ruim sobre o biodiesel e eu, com toda a experiência e trabalho que eu tenho, não é isto, não é isso. Eu estava incomodado. Aí me convidaram a trabalhar, eu digo, eu vou voltar porque eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir. E realmente eu acho que eu estou contribuindo, tá? Aprendendo também e contribuindo. Então, eu te diria assim, em termos de público, nós temos o profissional, que são as empresas de transporte, não importa se é carga, passageiro, seja o que for. Eu te diria assim, que mais de 90% dessas empresas são sucesso no uso do biodiesel. E eu visito elas. Agora, por essa empresa que eu estou prestando consultoria em engenharia, eu estou visitando essas empresas. É sucesso, o uso do biodiesel é sucesso, não é? Porém, tem algumas empresas, e não são muitas, que têm sérios problemas, que não é só com o uso do biodiesel, problemas de manutenção geral. E, infelizmente, aí de novo, pelo problema de cultura, essas empresas falam dentro dos seus sindicatos, falam em públicos, Fazem falam mais dentro das suas barulho do que federações. É muito barulho. E aí eu acho que é uma falha nossa, e eu me incluo, da gente poder transmitir mais a informação e aonde estão falando mal, a gente fazer aqueles questionamentos tipo auditor. Onde é que está o problema? Quais são as evidências? E vamos lá verificar. E aí tu vai ver que é quase nada, o erro é muito grande, dá para corrigir esses erros. De outra forma, sabe que eu gosto de falar um pouquinho, né? Deixa eu continuar um pouquinho aqui. E aí tem aquela pessoa também que são os leigos, os amadores. Eu compro uma picape, eu compro uma SUV e é diesel. Eu não sou obrigado a entender tudo sobre ela. Eu tenho uma outra profissão. Eu não sou um profissional da área, sou um leigo. Porém, eu tenho que me cercar, então, de pessoas que entendem disso para me dar a forma correta. Primeiro, acho que eu deveria ler o manual. Quando eu compro um veículo diesel, eu estou pagando mais de R$200 mil. Eu não leio o manual. Eu vou no posto e abasteço no baratinho. Eu já ouvi isso até de amigos meus. Me deixou muito preocupado, né? O pessoal vai no baratinho, troca filtro pelo mais barato. Então, assim, são uns erros do pessoal que é leigo que deveria pelo menos achar o seguinte: olha, se eu estou com um problema no joelho, eu vou procurar um ortopedista especialista em joelho. E não ir, sei lá, ao dentista. Isso acontece. E aí, realmente, eu acho que, de novo, é o problema de cultura, né? As pessoas não vão buscar o que é correto, não cuidam e depois reclamam. E aí toda a culpa fica em cima do quê? Do biodiesel. Isso está completamente errado. Nós temos no Brasil hoje 15% de biodiesel no diesel, né? Então, tenho aqui, por exemplo, um biodiesel que tem mais de 5 anos de vida útil. Se você olhar o aspecto dele, ele está perfeito. Aqui eu tenho um diesel, na verdade tem somente 10% de biodiesel, e esse ele formou bastante borra, a gente está cultivando isso já há anos para mostrar. Ou seja, não é o biodiesel o problema, porque se fosse biodiesel o problema, eu teria um sério problema de colocar ele no mercado. Não esqueçam que o biodiesel que a gente tem hoje dentro do diesel, como o etanol que está na gasolina, ele foi testado exaustivamente por muitas montadoras, foram feitos testes, relatórios publicados, assinados, e isso traz uma vez. Só que é um fato, a gente, por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas acabam trazendo muito mais aquilo que é um problema do que a verdade. Ninguém fala assim, meu carro tá funcionando bonitinho, vai lá no Instagram e fala, meu carro tá lindo. Não, o cara vai e fala que um problema que tá dando no carro ou qualquer outra coisa. E isso traz, assim, estigma e um problema muito grande, porque a sociedade acaba dizendo assim, isso aqui não presta, isso aqui não é bom. Gera estigmas, gera dificuldades em cima. Eu sempre falo assim, né? Você tem 15% de biodiesel dentro da mistura hoje do diesel. Ou seja, 85% não é ele. É diesel fóssil. E você, até na tua experiência, você colocou isso, antes de termos biodiesel, quando tínhamos muito mais enxofre, a gente já tinha borra. A gente já tinha formação de água em tanques, a gente já precisava drenar. Só que a gente perdeu isso. Então, eu acho que cultura... Eu vejo na França, né? Eu
como francês, eu vejo a Total ou a S24, que são redes de postos na França, só liga para gente para limpar um tanque quando está dando problema de abastecimento. Ela não faz também o periódico como deveria fazer. Então não é um problema só do Brasil, da gente não cuidar das coisas. Mas a gente tem essa cultura de sempre criticar aquilo que é fácil, né? Hoje, a gente também teve uma evolução muito grande de motores, né? Você também trabalhou muito tempo em lubrificantes, isso também evolui constantemente, os tipos de lubrificantes. Os lubrificantes muitas vezes hoje são estudados para o combustível. Tem alguma relação entre o lubrificante e o combustível? Um pode afetar o outro. Está tendo estudos para que esse lubrificante seja adequado aos novos combustíveis que a gente está tendo? Como que evolui isso? Eu vou só retornar um pouquinho nas tuas colocações, né? Eu comecei com 3.000 ppm de enxofre. Eu tinha problema de contaminação microbiana. Eu tinha problema diesel fóssil, nem sabia que um dia poderia ter biodiesel, nem se falava nisso, né? Eu tinha problema também de oxidação. Isso eram coisas que aconteciam sempre. Obviamente que quanto mais tu reduziu o teor de enxofre, hoje um S10, e aí vem o biocombustível e o biodiesel, e obviamente cria uma necessidade de aumentar os cuidados. Também nós tínhamos uma bomba injetora de linha, lubrificada pelo lubrificante do motor, N coisas, e hoje nós temos como um rail que passaram, não, os sistemas antigos de 300 bar para mais de 2.000, quase 3.000 bar. E ainda uma bomba de baixa que trabalha 3, 4 e pode chegar a mais ainda de pressão. Então, mudou tudo. Mudou o combustível, mudou a tecnologia dos motores, porém, os cuidados, não é? E aí vem o problema, não sei se é falta de informação, seja o que for, os cuidados eles ficaram um pouco lá para trás. Né? Eu falei assim, eu fiquei um bom tempo fora da cadeia logística e quando eu voltei agora para minha cadeia logística, ela não está melhor do que estava. Alguns casos piorou a cadeia logística, só que a tecnologia dos motores é outra, o combustível é outro e a cadeia logística tem que evoluir, né? Mas esse é um outro tema que tem que ser discutido com muita profundidade, né? Falar sobre cadeia logística. Mas, enfim, óbvio que todo motor também, ele dilui o combustível no lubrificante. Seja álcool, gasolina, o diesel sempre tem uma passagem. Hoje nós temos ainda mais um problema que seria a regeneração passiva e ativa. Né? Que quando tem uma regeneração ativa, pode aumentar ainda a diluição do combustível no lubrificante. E aí nós temos a parte fóssil, que está lá do diesel, e temos a parte, vamos botar assim, orgânica, né? Que é o biodiesel. Com certeza, né? Eu me lembro bem ainda, com o B4, começou-se a ouvir alguma coisa no mercado que estava tendo borra nos cárteres. E eu fui nas empresas, baixamos o cárter, tudo, empresa que a gente confiava, que fazia tudo certo, encontramos. Trabalhamos o grupo de básico, aí é mais técnico, né? De grupo 1, grupo 2, grupo 3, nível de saturados. E isso foi resolvido. Com certeza, a área de lubrificantes, ela resolve um problema rapidíssimo, não é? Em termos de se está havendo uma necessidade de aumentar o poder antioxidante, né? De um lubrificante, isso é rápido. Tem toda a tecnologia, tanto de básicos, né? Aí entra mais básicos sintéticos, o grupo 2, o grupo 4, né? E também da parte de ativação. Então, lubrificante é uma coisa assim, conheço, tinha uma equipe, né, que formulava, eu trabalhava junto algumas coisas, não na parte tão química, mas na parte de análise. Então, lubrificante é uma coisa que não me preocupa em nada a parte de diluição, porque é uma tecnologia, os técnicos e as empresas no Brasil são maravilhosos nessa área. Ou seja, tu tens uma evolução, né? Porque tem estudos, então a indústria de lubrificante ela vai lá, ela corrige. Eu também vejo que a gente tem engenheiros que são muitas vezes os mais altos níveis dentro de uma refinaria que vai te produzir o diesel fóssil. Lá na torre de destilação, certo, vai extrair lá o óleo combustível, diesel, jet fuel, gasolina e os gases.
Aí eu tenho os produtores de biodiesel, nós temos no Brasil a norma mais rigorosa, né? Se eu Do não me engano, mundo. são 22 ensaios, 20, Normais, rigorosa do alguma coisa mundo. muito alta nesse sentido, ou seja, a mais rigorosa do mundo. A estabilidade oxidativa do biodiesel que sai de produção é a mais alta, são 13 horas hoje, né? Passou até de 8 para 13 Só horas. para deixar claro o seguinte, né? Não é nenhuma propaganda, mas é uma realidade. A Binatural, a empresa que eu estou prestando consultoria, larga muito acima, em vários itens, larga muito acima do que a própria especificação da ANP. Ou seja, eu tenho um excelente biodiesel, um excelente diesel que sai de refinaria, biodiesel do produtor. Eu tenho uma indústria que cuida do óleo lubrificante, eu tenho uma engenharia de motores que testou esses combustíveis todos. Então não dá para as pessoas dizerem que isso daqui foi colocado porque é uma decisão política, porque não tem nada a ver, porque Benefício ao país. é um benefício para o país, né? Benefício ao Além do que país. gera um PIB muito alto, né? Gera muita riqueza a produção de biodiesel, todos os renováveis geram muita riqueza. Então, realmente eu acho que é um problema das pessoas conhecerem melhor isso, né? Porque eu vejo muito assim as pessoas dizerem assim, ó, não. E até às vezes, vamos chamar assim, pseudo-influenciadores, né, que tem no mercado, que falam às vezes algumas bobagens do tipo, ninguém nunca testou o B15, ninguém nunca testou o E30, o E35, isso daqui dá problema aqui, dá problema acolá, vários, que eu não vou citar todos eles. Mas eu vejo e eu frequento essa indústria. Tem muita gente atrás pesquisando, tem muitos doutores, tem muitos engenheiros, traz o mecânico lá de baixo para contribuir, Sim. e isso vai trazendo conhecimento. Ou seja, não temos os problemas de concepção dos nossos combustíveis. O combustível do Brasil, eu sou, de novo, né? Não sou brasileiro, sou francês, mas adotei o Brasil como a minha pátria. E quando eu vejo um brasileiro dizer assim, o nosso combustível é muito ruim, é uma jabuticaba. A gente ouve sempre. A gente ouve isso o tempo todo. Eu fico bravo, né? Eu não vou dizer outra palavrão aqui, senão o pessoal vai me xingar. Mas eu fico muito bravo porque a gente tem mania de, no Brasil, dizer que a grama do outro é melhor. E a gente tem um dos melhores combustíveis. Eu vejo o pessoal lá de fora, quando eu viajo, me diz assim, pô, teu biodiesel é top no Brasil, vocês têm um etanol maravilhoso. O Flex, né, que é uma criação brasileira. O etanol fez 50 anos o ano passado. Então, que contribuição, o que mais a gente pode fazer no dia a dia, Viscardi, para que as pessoas comecem a entender melhor isso? Você tem, além do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Mas o que dá para fazer mais? Você comentou amanhã tem um seminário da EA, onde a gente vai levar muito conhecimento também. A cartilha de boas práticas amanhã está sendo lançado, mas essa cartilha de boas práticas, 2015, quando eu me aposentei em novembro, a gente já trabalhou para a ANP, já tinha cartilhas de boas práticas no mercado. E até hoje a gente fala e o pessoal não conhece. Mas o que é boas práticas? As boas práticas. E o que é essas boas práticas? Vamos lá, boas práticas. Drena, e não deixa a água ficar junto com o combustível. Tu já viu, claro que já viu e várias crianças já viram dentro de casa, os Gremlins, aquele filme Gremlins, claro, dos cachorrinhos, maravilhoso, lindo. Caía uma gota de água, virava capeta. O combustível não deixa de ser um ser vivo, ele está cheio de leveduras, bactérias, fungos, que estão lá inertes. Se ele está na presença de água, né? Gente, despertou o Gremlins, vira um capeta. Começa a ver a proliferação microbiana. Proliferação microbiana, esses bichinhos, vamos chamar os bichos, como a doutora Fátima Bento, que vai estar palestrando amanhã conosco, fala, né? Os bichos, né? Começam a excretar ácidos. Começa a formar aquela lama escurecida. E isso vai para todo o sistema de injeção, porque mesmo que o filtro seja bem robusto, ele vai trancar partículas, não é? Mas os ácidos passam. E aí vai corroer o sistema. Então, a gente sabe que o problema maior é a oxidação, não é? Uhum. E não... É que você tem um problema microbiano, formação de lama, mas ainda temos que falar sobre oxidação, né? E eu te diria assim, se o biodiesel realmente tivesse problema como produto, as montadoras não aprovariam. Claro. Elas testam, elas aprovam, várias montadoras aprovadas para B20, outras aprovam até para B100, porque houve, obviamente, a modificação parte de elastômeros, né, de nitrílico para Viton, coisa assim. Mas é só fazer teste em bancada
que as engenharias aprovam, e até percentuais muito maiores que está sendo discutido hoje. O problema todo fica lá na cadeia logística. E aí o tema é muito profundo, tem que ser discutido, porque na realidade é o seguinte, é um somatório de pequenos erros. Claro. Somatório de pequenos erros, tá? O pessoal entender, né, o que a gente fala assim de drenagem de tanques, né? Você pode drenar um filtro separador de um caminhão, de um trator, e você drenar os raccordo, tanques, que né? fala, né? O tanque, primeira coisa, né, importante, biodiesel não gera água, né? Se gerasse água, a gente botava no deserto e ia fabricar água para poder liberar o deserto. Ganharia muito dinheiro. Biodiesel não gera água. A questão da higroscopia do biodiesel, isso é uma característica dele, ele absorve água que pode se formar dentro do tanque. Como é que eu formo água do tanque? Condensação. Ar quente, parede fria, forma gotas de água. Isso é o princípio natural. Todo mundo que tomou um banho num dia mais frio viu que tem gotas de água no teto do banheiro. Isso é condensação, ar quente e frio. A água se forma todo dia dentro de um tanque, né? Mas, veja, um tanque de 10 mil litros não forma 2,6 ml de água por dia. 10 mil litros de diesel pela metade, ou seja, metade ar, não forma 2,6 ml por dia. A norma da ANP, que é de julho de 2024, ela exige que se drene tanques uma vez por semana. Cadeia agente econômico, ou seja, a base distribuidora, o TRR e o posto, que é quem vende combustível, tem que drenar seu tanque uma vez por semana. Ela hoje está obrigando. Agora, Obrigando. isso aí é desde os tempos, desculpa a expressão, do Ariri cachaça, né? Porque se tu não drenar, Junta água. junta água. Então é junta 2 água. ml que vão formar Não 4. precisa ter biodiesel, já vai Não. formar contaminação microbiana com o diesel fóssil, O zero. biodiesel ele não tem nada a ver com a água que se forma. A água, repito, é condensação. Quanto mais úmido, quanto mais quente, pancadas de chuva, tudo isso vai gerar mais água. Ambientes mais úmidos. Então, drenar tanque é uma regra extremamente importante. Obrigado. Hoje, veículos estão começando a colocar dreno nos tanques, aí você muda a forma do dreno, do tanque, para que a água vá para o lado do dreno. Tirei a água, eu tirei o inimigo do sistema de injeção. A água é o inimigo do sistema de Não vai injeção. existir contaminação microbiana, Não não tem tem microbiana. água. Reduz a oxidação, Ponto. porque a água tem oxigênio. Claro. E você evita de ter uma borra que se forma no sistema de injeção. Borra no sistema de injeção, pessoal, só para entender, trava êmbolo, trava válvula imprópria, trava o pistãozinho de uma bomba, às vezes você dá partida, não passa combustível, você fica tentando, aquela bomba rotativa que tem no teu tratorzinho, ela quebra o eixo, e aí vai embora. Então, mas o que quebra a lubricidade? É a água, não é o combustível. Pelo contrário, o biodiesel, ele é como se fosse um aditivo para melhorar a lubricidade, ele que traz lubricidade ao diesel. Então, a gente precisa tirar da frente, assim, às vezes, que é mitos e lendas urbanas, né, que tem bastante, para mostrar os benefícios de tudo que tem. Ninguém está dizendo que é fácil. Tem que ter cuidados, tem que ter boas práticas como isso, né? Por isso que eu estou insistindo nessas boas práticas, que é trocar filtro no período certo, seja por tempo, seja por quilômetro rodado. Drena. Uma vez por semana, cara. Não precisa mais do que isso. Não E sai aquele água, não tem filtrinho, problema. e aquele filtrinho separador, o Racor famoso, também vai lá e drena, esgota a água, você não vai perder diesel. E isso, olha, por experiência, sem vender nada, 85% dos seus problemas acabam. Chiles, eu tenho uma coisa que eu falo nas palestras, né, e nas empresas que eu visito. O dia que teu sistema, que tu tiver tendo as boas práticas dentro da tua empresa, não é? Os teus filtros vão ter que durar o recomendado pela montadora. Quando tu trocar um filtro de combustível, abre ele, passa o dedo e não pode ter aquela lama preta. Se tem lama preta, ainda o teu sistema está com um problema. Ou é no tanque de armazenamento, ou no tanque de veículo, ou na tubulação, que aí, de repente tu tens que realmente recorrer a algum tipo de aditivação para limpar todo esse sistema, não é? Porque não vai sair com o tempo, mas pode demorar muito. Mas assim, uma boa prática, na troca de filtros, abre, passa o dedo. Tá um pouquinho marronzinho, faz parte pelo aquecimento, retorno e tudo mais. Tá preto, saiu que nem uma graxa, tá com um problema ainda, que é contaminação microbiana. E essa contaminação, ela não se forma também da noite pro dia, né? Não, Ela leva meses. Para poder chegar a saturar o filtro, primeiro que esse filtro, ele vai começar a reduzir a vida dele gradativamente. 40, 38 mil quilômetros. E assim vai. Então, pessoal, dá pra gente perceber isso com o tempo. Uma dica que eu dou muitas vezes pro pessoal.
Cara, pega um cabo de vassoura, limpa uma haste, passa no fundo do tanque. Se sair também esse preto na ponta, manda limpar o tanque. Aí entra uma diálise do veículo. A diálise resolve A isso. diálise com a limpeza química resolve isso dali. Mais E aí, rápido ainda. e você, com isso, você consegue evitar esse tipo de problema. Mas não é um problema que vai surgir da noite pro dia. É isso que é algo que a gente consegue preparar, a gente consegue se organizar, né? E aí entra aquela questão famosa. Gente, preventivo é muito mais barato do que o curativo. Sempre vai Com ser. certeza. Uma bomba é 20 mil, 40 mil reais. O preventivo, que é uma drenagem, e se você quiser usar um tratamento químico, tu vai gastar 200 reais. 200 versus 40 mil, e não é 200 por tanque a cada 6 meses. Sim. Então, esses cuidados de boas práticas que a gente tanto fala, primeiro, a gente garante a qualidade dos combustíveis, a gente garante que a engenharia brasileira de automotiva é excelente, né? A gente exporta engenheiros para fora, né, da indústria automotiva. Então a gente tem qualidade em todos os aspectos. Mas você falou tudo. A cadeia logística, ela tem que ser trabalhada. E aí a ANP, Agência Nacional do Petróleo, com essa nova normativa de que são obrigados a drenar tanques uma vez por semana, que são obrigados a colocar no sistema da ANP quanto é que ele drenou, tudo isso traz benefícios para a gente no futuro melhorar. Eu te diria o seguinte, não tem nem que ter norma para isso. Eu comecei lá em 80, né? Me formei em 80, comecei a trabalhar na área de transporte, a gente já começava a drenar. Porque eu percebi que a gente estava tendo problema. Bom Qual é senso. o problema? Chama lá os técnicos da Ipiranga, me explicaram, então vamos começar a fazer. Nós estamos falando de 80 até 2026, são 46 anos. A ANP botou uma norma agora. Lá em 1997, quando a minha área lá, a gente criou o laboratório móvel chamado de VCQ, Veículo de Controle da Qualidade, né? E era prática a gente drenar e levava até bombas, né, para doar aos postos, para que os postos doassem, fizessem a drenagem. Eu estou falando de 1997. E a ANP agora, o ano passado, tem que exigir que as pessoas façam isso. Ora, se eu vou, vamos botar um restaurante. Eu vou num restaurante, eu quero ter uma boa alimentação, um preço justo, óbvio, e não ter problema depois. Agora, tu vai a um restaurante assim, que tu sabe que tu vai ter algum problema depois que não valeu aquele almoço ou a janta, não, né? Exato. Como é que tu procura lugares por preço, tu vê que não tem bons cuidados, é só olhar, né? Independente se tem bandeira ou não um posto, não é? É só olhar se tem algum cuidado ou não. E tu vai lá e coloca um veículo de mais de 200 mil, 400, não importa, né? E tu é um leigo, mas tu coloca o teu risco, teu capital. Aí eu estou numa empresa, por exemplo, de transporte, que não tem só abastecimento em garagem, né? Essas, com certeza, tem quase zero de problema. Aí tu abastece impostos pelo meio do caminho. Tu não deveria qualificar esses postos, auditar e ver se eles têm a condição de colocar um produto de qualidade no teu Se carro? ele drena o tanque. Eu estava numa visita a uma revenda, não é? De uma montadora. E aí, conversando com o chefe de oficina, que nem sabia o que era B15. Então, tu imagina assim, de novo, falha de comunicação de quem não sei, né? Mas, enfim, aí ele me falou assim, olha, tá vendo aqueles caminhões ali? Aqueles caminhões ali são de empresas que abastecem só em casa, tudo tem boa manutenção. Troca o filtro dentro do período recomendado. Aquele outro veículo que tu está olhando ali, né? Aquele ali abastece impostos. Não sei em que postos, mas ele troca o filtro de 10 a 15 mil, bem abaixo do recomendado. Então, eu acho assim, ó, mesmo que eu seja ou um leigo, tenho uma carreta, não tenho uma empresa, ou eu tenho uma empresa que tem que abastecer pelo caminho, eu te diria que a grande maioria dos postos faz a coisa correta, mas tem aqueles que não fazem. Claro. E justamente eu estou indo naqueles que não fazem. Vamos qualificar, né? Eu acho que é uma questão assim, da gente. A ANP agora exige essa drenagem, a gente não precisaria, por bom senso. A ANP deve ter talvez 30, 40 fiscais rodando o Brasil para 40 mil Nós postos. temos seus fiscais de Nós temos mesmos. que ser, né? Nós temos no Brasil tem como. 150 milhões de pessoas acima de 18 anos. Todo mundo pode ser um fiscal. E você fez uma analogia ali, falou de restaurante, para mim essa é uma analogia boa também, no sentido assim, ó, você pode ir no melhor restaurante comer o melhor prato que esse restaurante faz. 3 estrelas no Guia Michelin, o que for. Melhor prato, mais caro do menu.
Se você comer num prato sujo, a comida vai estar ruim. O que isso quer dizer? Eu posso ter o melhor combustível do mundo. Se eu colocar ele num tanque sujo, se eu não cuidar desse tanque, eu vou ter um Se o monte de prato tá problema. sujo, se o talher tá sujo, Acabou. Acabou. Então, assim, Scardi, nosso tempo acabou. Pequeno, hein? Eu gostaria, tu me conhece, eu gostaria de ficar falando aqui o dia inteiro, né? A gente Mas, vai enfim, voltar, eu vou te chamar de volta, vai ser um a gente vai prazer trazer poder outros contribuir. assuntos. E eu te diria assim, Gilles, eu acho assim, eu tenho 70 anos, 46 anos profissionais. Eu voltei porque eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Eu acho que o meu propósito é contribuir, não deixar o conhecimento ir embora comigo e poder transmitir e aprender muito mais. Eu estou aprendendo um monte ainda, tá? Com parte de química com a Vanessa Breda, com a doutora Fátima, que eu adoro. Seguido tomamos chimarrão, quando eu vou a Porto Alegre, tomo chimarrão com ela. Sempre aprendizado. E amanhã ela vai estar conosco, muito bem. E eu acho que a gente está sempre aprendendo, mas a gente tem que transmitir conhecimento, senão não vale a pena. A Profil nasceu para isso. A Profil, ela não vende nada, como eu disse, não é uma empresa comercial, ela traz informações. Então, ela tem um insight, ela tem uma inteligência artificial, ela tem esse podcast para levar conhecimento. E é o que a gente faz pelas nossas redes sociais, no YouTube e tudo, levar conhecimento. A gente está doando conhecimento, a gente não quer vender nada. E Credibilidade é isso que fazer. Mudar a cabeça das coisas. Falar a verdade. Falar o real do que é. Defender aquilo que é o certo. Quando tem algo a corrigir, a gente corrige, e esse é o trabalho. Então, Scar, de novo, obrigado. Uma honra te receber aqui. Te agradeço. Vai voltar, com certeza. E já ficou o recado ali para Marília. Na próxima, ter o chimarrão em vez da água aqui, né? Você acabou de ver ali. Com certeza, adoraria. Cara, obrigadão. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Gilles, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com todos vocês. E sempre vou estar à disposição para poder contribuir. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida. Deixa então o recado pro pessoal para não ter problema de combustível. Qual que é mesmo? Drenar, drenar e drenar. Eu sempre falo isso. Gente, boas práticas. Drenar, drenar e drenar. Não deixa água no fundo do tanque, por favor. Só isso. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Fechamos. Passa rápido, né? Eu olhei pro relógio.